ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos iniciando hoje, no relógio da nossa fé, o segundo domingo da Quaresma. Um tempo especial, porque hoje Jesus transfigura-se diante de Pedro, Tiago e João. E é importante para nós saber que Jesus se transfigura também aqui hoje, nesta igreja. A gente às vezes não tem muito esta noção, mas nós reconhecemos Jesus por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Isso é transfiguração. Para nós, São Tomás de Aquino chamou isso de transubstanciação, mudança de substância. Mas hoje a gente conhece quem é Jesus através desses três grandes apóstolos, Pedro, Tiago e João, que ao subirem no Monte Tabor conseguem ver aquilo que Jesus é em sua essência. A palavra para dizer isso e para expressar esta grandeza, como era difícil falar sobre as coisas que aconteciam com o Senhor, vai dizer que Jesus estava com uma roupa tão branca que nenhuma lavadeira no mundo poderia alvejar. Isso é para a gente entender de maneira concreta que era bem diferente esta imagem. Só que nós precisamos ter isso no nosso coração, porque isso nos ajuda a enfrentar as cruzes da nossa vida. Por que Jesus convida Pedro, Tiago e João para ir ao Monte Tabor e ver a imagem dele? Convida também a mim e a você a virmos hoje na igreja e ver com os nossos olhos esta presença sacramental. Porque Jesus precisa que a gente tenha a sua imagem real no nosso coração e na nossa mente, para que a gente possa enfrentar a desfiguração na cruz. Olha que interessante, parece apenas um jogo de palavras, não é? Transfiguração e desfiguração. E a gente vai poder ver isso de uma maneira muito concreta quando estivermos celebrando a Sexta-feira Santa e estivermos adorando Jesus crucificado. Quando vão dizer que Jesus estava crucificado, os evangelistas utilizam a seguinte palavra: ele não parecia um ser humano. Olha que interessante. Hoje, Jesus transfigurado parecia um ser humano? Não. Pelo menos os discípulos ficaram com medo. E na cruz também, Jesus não parece um ser humano. Aqui na nossa igreja, na hora da consagração, o pão e o vinho, por acaso, parecem um ser humano? Não, mas é. Conseguem compreender a ligação que nós precisamos fazer? Meus irmãos que estão em casa, vocês que estão aqui no santuário, é importante a gente ter isso na nossa mente, porque na hora que a cruz se apresenta, na hora que a tristeza se apresenta, a gente possa ver Jesus em todas essas situações, para que a gente consiga suportar e vencer esse mundo da mesma maneira que Jesus o venceu. Ele disse: eu venci o mundo, acreditam em mim. Se eu venci o mundo, vocês também são capazes de vencer o mundo.
E às vezes Cristo, Ele nos pede sacrifícios que nós não sabemos compreender. Veja o sacrifício que hoje é exigido de Abraão. Abraão, toma seu filho Isaque, leva-o até o monte Moriá e faça o sacrifício agradável a Deus. Abraão, indo para o monte Moriá, recebe a pergunta de Isaque: pai, nós temos o carvão, nós temos o fogo e a lenha. Aonde está aquilo que será sacrificado? Pensa bem. Irmãos, observem. Aonde está aquilo que será sacrificado? Era o próprio Isaque. Ele seria o fruto do sacrifício. E Abraão, por crer em Deus, não é à toa que ele é chamado nosso pai na fé, andou pela fé, caminhou pela fé. Basta a gente ver, Deus prometeu a Abraão uma descendência mais numerosa do que a areia do mar, mais numerosa do que as areias, quer dizer, as estrelas do céu. E Abraão só teve um filho. Teve Ismael, mas foi com Agar. E Jesus, e Deus pede que Abraão faça o sacrifício dessa criança. Mas no momento do sacrifício, vem o anjo do Senhor e diz: Abraão, não precisa sacrificar seu filho, porque eu sei o tamanho do seu amor por mim. Deus preserva o filho de Abraão. Mas, quando nós vamos ver a história de Jesus, Jesus pede: pai, afasta-te de mim este cálice. E Deus não poupa a vida de Jesus. Conseguem compreender, irmãos e irmãs, a grandeza dessa verdade? Deus não poupa a vida de seu filho. E poupa a nossa vida, poupa a vida de Isaque, poupa a vida dos pecadores, poupa a vida dos ladrões, poupa a vida dos doentes. Por que Deus não poupa a vida de Jesus? Porque Jesus escolheu estar na cruz, porque a cruz é o nosso lugar. Por isso que quando a gente olha para a cruz de Jesus, nós temos que ter a capacidade de dizer o seguinte: irmãos e irmãs, aqui está aquele que é o Todo-Poderoso, que tomou o meu lugar para que eu tivesse vida, e tivesse vida em abundância. Qual é ou quem são as pessoas que não conseguem compreender o amor de Cristo? São aqueles que não se abrem a esta graça, são aqueles que não dão o passo da fé, são aqueles que não aceitam o amor de Deus escandaloso e escancarado. Preserva o filho dos outros, mas não preserva o seu. Troca o nosso lugar na cruz pelo seu próprio filho. E é interessante aquilo que Jesus nos diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Muita gente fica preocupado em saber quem foi que crucificou Jesus. Quem foi que levou Jesus até a cruz? Ele mesmo. Ele mesmo diz: olha, ninguém me mata, eu entrego a minha vida por amor. E vocês imaginam no altar da cruz, aquele que é, que era e que vem, ele é sacrificado em nosso lugar. Existe amor maior que esse? Existe verdade mais importante do que essa para a gente conhecer Jesus? Para a gente ver quem é aquele a quem nós servimos e amamos de todo o nosso coração e com toda a nossa vida.
Muitos que não creem em Deus vão dizer: eu não creio em Deus porque existe sofrimento no mundo, eu não creio em Deus porque existe roubo, eu não creio em Deus porque muitos passam fome. É verdade, isso, o sofrimento do inocente, balança nossa fé, mas o sacrifício do Deus que morre na cruz não preenche o nosso coração? Não preenche a nossa vida? Parece interessante, né? A gente olha de um lado, mas não consegue enxergar do outro. O sofrimento do inocente existe? Sim. Mas existe o sacrifício do inocente, que morreu por mim, que morreu por você. Quem defende Deus? Nós queremos defender os nossos direitos. Hoje em dia, você não pode falar nada porque existe o politicamente correto, que se você faz isso, você faz aquilo, você pode enfrentar o processo. Nós somos uma sociedade que queremos direitos. E os nossos deveres em relação àquele que morreu por nós. E os nossos deveres em relação a um Deus que não poupou seu próprio Filho. Por isso hoje São Paulo nos diz na sua carta: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus entregou o seu próprio Filho, o que Ele fará por nós? Se Deus declara-nos como justo, quem nos condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte? Coitada, não tem poder nenhum. O demônio? Não tem poder nenhum. As tristezas dessa vida, muito menos. Agora, é preciso que eu e você tenhamos fé. É preciso que eu e você vejamos quem é esse Jesus. Reconhecê-lo, amá-lo de todo o coração. Mas às vezes nós temos a mesma tentação de Pedro. Estar no Monte Tabor é muito bom. Olha, Senhor, aqui está muito bom, vamos ficar aqui, é maravilhoso. Mas aí é preciso descer do Monte Tabor e enfrentar o Vale de Lágrimas. Nós não rezamos isso na nossa Salve Rainha? O Vale de Lágrimas é onde a gente precisa estar. Nós que vimos Jesus, nós que experimentamos Jesus, precisamos descer para o Vale de Lágrimas para anunciá-lo. O Monte Tabor é ótimo, é maravilhoso, mas Jesus não permitiu que nós ficássemos nesse mundo lá no Monte Tabor, mas que nós pudéssemos descer no Vale de Lágrimas e enxugar as lágrimas daqueles que sofrem. E as nossas também. Só que no fim da nossa vida, é tão bonito isso que a gente chega a ficar emocionado. Quando morrermos, o Apocalipse nos diz, no céu, Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Por isso que hoje eu posso enxugar sua lágrima e chorar às vezes no meu silêncio. Por isso que hoje eu posso te ajudar a enfrentar essa vida pela fé que eu tenho em Jesus, chorar contigo e às vezes engolir o meu choro para me fazer forte, para te dar fortaleza, porque aquele que crê em Cristo, aquele que tem Jesus como seu Senhor, terá a sua lágrima enxugada no céu pelo próprio Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, existe verdade mais bonita do que essa? Quem não se apaixona por Deus dessa maneira? Quem não se apaixona por nosso Senhor desse modo? Somente quem não conseguiu compreendê-lo.
Somente quem ainda não entendeu o que significa ressurreição dos mortos. Nós já sabemos, os discípulos discutiam entre si, mas nós sabemos o que significa ressurreição dos mortos? Vida nova, um lugar onde não mais vai haver choro, um lugar onde não vai haver mais sofrimento, um lugar onde não vai haver mais dor. O que é ressurreição dos mortos? É para isso que nós caminhamos, é para isso que nós vivemos e é para isso que nós rezamos nesse dia. Por isso, no instante de silêncio, você aqui no nosso santuário, você em casa, peça a Deus, Senhor, que eu veja a tua figura hoje transfigurada, que eu contemple Jesus, a sua figura desfigurada na cruz, mas que eu possa ver hoje, nesse pão e nesse vinho, a verdadeira face do teu amor, porque tu nos dará o teu corpo e o teu sangue como alimento para a vida eterna. Amém.